Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Vitor Hugo Nascimento, ele que é um especialista em números do futebol, né, Júnior Espíndola? Exato. Vitor Hugo, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nessa sexta-feira batendo um papo. E a presença do Vitor, ela tem um fundamento especial hoje, sexta-feira, por quê? Porque o Vitor trabalhou recentemente no Ceará e trabalhou na Chapecoense também. Nosso analista de desempenho. Boa noite, prazer tê-lo com a gente aqui na Super Condá. Boa noite, primeiro agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui para poder falar de futebol com vocês, poder passar um pouquinho do que eu sei sobre os dois times, né? Porque na verdade acabo acompanhando com um pouco mais de carinho os clubes que a gente passa, né? E estou à disposição para a gente conversar e bater um papo aí, poder falar sobre vários assuntos em torno do futebol e especificamente mais sobre o confronto de Ceará e Chapecoense. E a gente quer mergulhar um pouquinho nessa sua função aí, que é uma função assim, né, das mais novas aí, né, no futebol, e é muito bacana a gente poder mergulhar um pouco, conhecer um pouco mais, falar da importância dos números, né? Júnior Espíndola e Marlon Luiz, boa noite para vocês, né? Boa noite, Giovanni. Boa noite, Giovanni. Quem tá bravo contigo é o Zinho. O programa tá começando 7h10, cara. Atrasou, ele, né? Ele não ligou ainda, não sei como, cara. E o outro tá na geladeira lá? Aquilo não aconteceu, ele não, acho que não sei. Não, o Florão tá aí. Florão tá aí. Tá no cantinho lá? Não. Ele não entendeu. Ele tá se fazendo, mas ele não entendeu. Ele gosta, né? Ele gosta. Vamos falar, pode vir aqui chamar a atenção já, vem cá. Senta aqui, Florão. Tudo bem, Florão? Tudo bem. E aí, Florão? O trânsito. No trânsito também, O trânsito ali na... E pela Rui Barbosa também? Ali na Rui Barbosa, ali é complicado. Se o cara mora em São Paulo no Rio, nós estamos mortos, né? Se Chapecó ele tá dizendo que atrasou por conta do trânsito, meu Deus do céu. Sexta-feira o trânsito... Sim, claro. Oktoberfest. O meme do Cleiton vai ficar pra sempre aqui, né? Legal. Também, né? Ele pede também. Procurou. Ele pede pra levar, né? Vitor, vamos começar explicando um pouquinho o que é um analista de desempenho, qual a função dele dentro de um time. Bom, vamos lá. Primeiro assim, existe o trabalho do analista de desempenho por si só, principalmente quando não há um departamento. Há uma diferença quando há um departamento montado, onde é uma equipe, né? Alguns times no Brasil já estão estruturados dessa forma. Alguns já estiveram e acabam retrocedendo e, né, cada gestão às vezes mexe nisso aí. Mas basicamente se faz análise de tudo que é possível no futebol, né? A gente fala até que às vezes até a gente analisa o gramado, analisa tudo que é passível de análise, mas basicamente análise do adversário, um trabalho de pré-jogo. A gente faz um trabalho durante o jogo, isso depende de comissão para comissão, né? Já trabalhei com comissões que tinham também um analista, então o trabalho na verdade é customizado a cada projeto, a cada clube, de acordo com a comissão e com o que há de estrutura já no clube, né? Eu, por muitas vezes, acabei indo para um clube antes, não tendo nenhum antecessor, como foi na Chape. Iniciando o trabalho, né? No Santos foi assim, em 2013, na saída do Neymar com o Claudinei. No Goiás, 2014. Em alguns clubes a gente acabou fazendo inicialmente primeiro virtualmente, como foi com o Paraná Clube, a Vispa Fukuoka da J-League 2 do Japão, o Estoril de Portugal, justamente porque os clubes não tinham a estrutura e o departamento montado. Então, há uma diferença do trabalho do analista quando ele está dentro de uma equipe e quando ele está sozinho trabalhando, né? Que é muito difícil, porque você às vezes deixa algumas lacunas, não tem jeito, uma pessoa não consegue estar no treino e ao mesmo tempo estar pensando no próximo adversário. Claro. Às vezes os auxiliares incorporam parte do trabalho, mas basicamente vai depender da estrutura do clube, mas tudo que está, como eu falei, à disposição para a gente analisar, né? Como a gente até, por exemplo, gramados, você vai jogar no campo do Atlético Paranaense, é diferente de jogar contra o craque de Catalão no Campeonato Goiano, assim como é diferente de jogar no campo do Corinthians, que eles molhavam em demasia. Então, quando você enfrenta o Tijuana jogando na Libertadores com gramado sintético, que não é nem aprovado pela FIFA, então tudo a gente, na verdade, analisa, né? Às vezes aspecto psicológico, mas basicamente a questão tática, 90%. No adversário vocês analisam o quê? Pontos fortes, pontos fracos, onde dá para explorar, o que precisa ter cuidado, é isso ou não? Sim. Vou te dar um exemplo de situações talvez que Boa, isso é legal. Sejam práticas até com a Chapecoense, que o pessoal tem familiaridade. Quando a gente enfrentou o Corinthians
na arena do Corinthians, o treinador era o Wagner Mancini. A defesa do Corinthians era muito forte, né? Era muito difícil, foi até a estreia do Andrei, se eu não me engano. Exatamente, o brasileiro do ano passado, né? Era um jogo que a gente tava vindo do título, né? Do catarinense e tal, mas a gente sempre tem aquela preocupação de início, né? Pegar logo o Corinthians. Estreia no brasileiro, né? Estreia, isso, exatamente. Isso. Estreia do Andrei e estreia do Chapecoense. Identificamos que a parte defensiva fraca do Corinthians era a estatura do Fagner pelo lado direito. Então a ordem era que cruzamentos vindo da direita eram pro segundo pau direcionados. Então tem jogador que tem uma mente que lembra durante o jogo, tem jogador que lembra menos, mas a gente acaba fazendo com que isso é passado coletivamente em vídeo, mas também individualmente. Na minha parte, por exemplo, eu falava pra Podi na época, né? E acabou que o gol saiu dessa situação. Foi uma bola cruzada no segundo pau, o Arthur Kaique cabeceava bem, foi orientado, ganha do Fagner, o Cássio dá o rebote e o Wellington Paulista faz um gol, né? É o tipo do gol que não saiu por acaso, né? Tem coisas que são óbvias, né? Como era na questão do lateral, quando tinha o Reinaldo, do Luiz Otávio, Túlio de Melo, né? A gente sabia porque assim, a gente fala com os adversários, a gente sabe, às vezes, do ponto de vista do adversário, o quanto eles temem aquilo, né? É cucabol, né? O pessoal gosta de dar um rótulo, mas se você tem o Reinaldo, vale a pena. Talvez agora com o Bruno Pacheco não valha, porque não vai conseguir fazer a mesma coisa, não tem o mesmo jogador na área, né? Cada time tem que usar a sua... Mas basicamente é isso. E pontos fortes, vou te dar um outro exemplo, que foi o jogo contra o Lanús, aqui dentro, em que a gente orientou muito os nossos atacantes para que não desse um pique para apertar o Andrada, o goleiro que hoje, né, que até teve a situação com o Dedé, que está no Boca. E o Rossi esqueceu disso, e o Rossi acabou indo apertar ele, e a gente falou, vai estourar no João Pedro. E estourou no João Pedro, e foi pênalti, e aquilo prejudicou muito a gente. Então tem algumas coisas que são previstas, algumas coisas são... Mas não é uma ciência exata, né? O futebol não é como alguns esportes americanos, por exemplo, que dá para você mensurar muito mais coisas e prever muito mais coisas. O pé não é tão preciso quanto a mão. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Durante o jogo aí depende muito da estrutura do clube, né? E do que o treinador permite. Tem treinador que gostava que eu descesse correndo, fosse até o vestiário falar alguma coisa que eu estava vendo de cima, e tem... Às vezes já tinha 1 ou 2 auxiliares e muita gente falando também no intervalo não ajuda. Só atrapalha, né? Muita gente falando ao mesmo tempo, às vezes o cara não consegue captar nada, né? Tem alguns treinadores que organizavam, né? O Caio Júnior, por exemplo, organizava. Fala, pô, o Vitor e o Pipe estavam lá em cima, então fala vocês primeiro. Na época o Almir estava do lado dele, pô, já tá comigo o primeiro tempo inteiro do meu lado, né? Não precisa de novo no intervalo, né? Cada treinador tem a sua maneira. Tem treinador que espera falar os primeiros 5 minutos, me deixa sozinho aqui. Cada um tem seu estilo, né? A gente se adapta, não há nada que a gente imponha. Talvez o único clube que hoje no Brasil tenta fazer isso, mas há um choque com muitas comissões técnicas, é o Atlético Paranaense. Tenta impor algumas situações que já é do clube, mas dependendo do tamanho do treinador, isso acaba ficando mais flexível do que em outros casos, entendeu? Vocês fiquem à vontade para perguntar, né? A minha pergunta é a seguinte, até que ponto, como é que é essa relação com o técnico, né, com a comissão técnica, desses números que são passados? Alguns aceitam um pouco mais, não aceitam? Como é que é essa conversa com a comissão técnica dos clubes aí? Os que você já passou, teve alguma dificuldade com isso e passar números? Já trabalhei em time pequeno, né, como o Jabaquara, com o ex-volante Axel, onde comecei, né? Já fiz trabalho assessorando treinador em Monte Azul Paulista, na Série A2, assim como já, né, com a própria Chapecoense, o Santos. Difere muito de como o treinador age com a sua comissão. Às vezes tem muita gente, né? Às vezes o treinador não te conhece. Tem isso, a confiança às vezes demora um pouco mais. Às vezes você chega com o caminho, com o barco andando e ainda já com vários furos, como foi no caso lá do Ceará com o Chamusca, não é fácil, né? Existe hoje ainda muitos problemas com relação assim. Tem gente que acha que o analista quer ser o treinador ou quer ser o auxiliar. Eu, por exemplo, tenho uma política, fazer amizade primeiro com os auxiliares. Porque, na verdade, você tem que falar muito com eles. Porque se você vai direto no treinador, você está pulando eles não participam do processo. Então, isso vem geralmente do treinador para nós e não do analista para o treinador. Não tive... lógico que já teve algumas discordâncias e tal, até porque a gente não está ali para concordar com tudo, né? Mas problemas mesmo com o treinador realmente não tive. Tem muita gente que agora questiona a questão do Lisca. Pô, o Lisca chegou, tu saiu do Ceará. Eu falei, não, gente, não é essa a história. É que eu faço projeto. A gente fez um projeto e que foi adiado para 2019.
Porque o time, a prioridade número 1 virou não cair. Que na verdade já era mesmo a do início do. Quando você coloca assim que o projeto é não cair, o trabalho fica muitas vezes comprometido, esse trabalho não dá, não dá o resultado que quer a comissão técnica, e daí diz, esse trabalho então de estatística, você mesmo citou aqui 2 exemplos na Chapecoense. Quanto tempo você ficou na Chapecoense? Fiquei de janeiro de 2016 até julho, e depois de julho até o final do ano era só virtualmente, porque eu tive um problema com o Rui e eu fui afastado. Você citou 2 exemplos, um positivo e um negativo. Quando esse resultado, pelo menos essas medições de campo, gramado, velocidade, altura, estatura, não dá resultado, passa a ser desprezado esse trabalho que você coloca assim como tão importante no futebol, e os resultados não chegam? Bom, cai naquela mesma situação da formação da base, né? O treinador forma 5 jogadores, não é campeão, toma de 5 do rival num campeonato estadual que não vale, na verdade, nada, que ninguém lembra da foto do campeão estadual sub-17 catarinense. E às vezes o cara é mandado embora, né? A mesma coisa acontece. Eu vivi uma situação lá no Ceará que eu nunca tinha vivido, até por talvez não ter trabalhado num time de grande massa, né? Eu não tinha noção realmente de como era. A gente sofreu a situação de 100 pessoas invadirem o CT, de uma hora para outra, e tu não sabe o que tu faz. O presidente mostrava pra gente realmente ameaças reais. Era o cara tirando, falando que roupa que o filho dele tinha ido pra escola, falando que, sabe, umas coisas muito pesadas que fazem as pessoas mudarem até suas convicções. A gente fez um trabalho no Ceará, por exemplo, que era que o clube percebeu que errou ao pensar, como muitos fizeram, que o mesmo time da Série B com o mesmo treinador na Série A vai dar certo. É muito difícil isso, não conheço um caso de êxito, né? Pode dar, mas são pouquíssimos casos, né? A própria Chapecoense não pode dizer que deu, né? Quando subiu para a Série A, porque teve mudanças, terminou o ano com o Celção. Mas é muito difícil. O Claudinei passou por isso. Eu trabalhei com o Claudinei em 3 clubes diferentes. Cheguei a falar com ele disso. Falei, cara, você sabe que o que vocês vão tentar fazer aí é muito loucura, difícil. né? É muito difícil. O Ceará tentou, e foi quando eu fiz um levantamento do presidente que apenas 5 jogadores do elenco tinham estofo de Série A, sendo que desses 5, 3 não estavam sendo utilizados. Falei, faz diferença. Eu cheguei lá num dia que eles jogaram contra o Flamengo. Florão, tinham 55 mil pessoas no estádio. O jogador com a gente fala a verdade, ele não vai falar pra vocês. Eu não vou nem citar nome, mas falou, cara, eu senti muito. Chegou a formigar minhas pernas. Teve jogador que falou isso pra gente. De olhar, nunca joguei Série A, cara. Era o Flamengo, era o time da minha infância. Teve jogador que até foi formado no Flamengo, que tá lá com a gente, que falou, cara, eu esqueci que tava jogando. Em alguns momentos. Então isso pesa muito, jogador de experiência e tal. E o clube lá teve uma situação de ficar 15, 17 jogos sem vencer. Aí eu cheguei, o Chamusca saiu. Em 34 dias lá foram 3 treinadores. Então... O Jorginho foi meteórico, né? Sim. O Jorginho foi uma questão de... Que o pessoal lá falou muito mal, né? Porque, ele sai daqui para ir pro Vasco, mas, poxa vida, alguém oferece o dobro do salário para você, é difícil, né? Eu, por exemplo, sou um cara que eu tento ao máximo ficar do começo ao fim nos lugares e tal. Né? No meu caso, eu não sofro essa questão de pessoal querer te dar o dobro do salário nem nada, mas é uma convicção que eu tenho. Eu respeito quando o treinador, por exemplo, não aceita pegar o barco andando e falar, não... O Roger parece que agora teve uns clubes que procuraram ele. Roger e Abel, né? Não só pega em janeiro e tal. Porque ele sabe da dificuldade que é pegar o barco andando. O Guto agora pegou o time. Como é que ele vai chegar agora e falar que vai usar os meninos da base, por exemplo? Não jogaram até agora. Vai jogar esse Rogel. Tem muita coisa no futebol que não é muito fácil. Mas interfere muito, Florão. Muito mesmo. Principalmente a pressão que vem da imprensa, da torcida. Hoje as redes sociais também têm uma importância. Peso grande. Eu cheguei lá a fazer uma reunião com os que eles chamaram lá no Ceará de formadores de opinião. Juntaram-se 15 pessoas, entre blogueiros, pessoas de rádio, na sala do presidente, para a gente fazer esclarecimentos para eles, porque para ver se eles, através deles, diminuíam um pouco a pressão. Que aqui é diferente, né? Querendo ou não, é diferente. O povo aqui tem uma educação diferente. Lá a desigualdade social é gritante, que a pessoa ali entra no desespero em alguns momentos. A gente sofreu situação no aeroporto 3 da manhã que eu não imaginava passar por aquilo. Pessoas ajoelhadas, chorando. Cara, com situações que eu não tinha vivido, entendeu? No futebol. Mas atrapalha muito, principalmente pela falta de convicção de quem está no comando, em cima, né? Como agora fritaram o Barbieri. Mas será que a culpa é dele, né? Não sei. Um time do tamanho da Chapecoense, um analista de desempenho ele dá conta ou é preciso de mais? Olha, quando eu
quando eu conversei com o Maurinho pela primeira vez, eu falei, Maurinho, nós vamos montar o departamento, vocês só querem um analista, né? E aí a ideia era realmente, o plano que tinha com o Sandro, com o Cadu, com o Maurinho, tinha outras pessoas que às vezes participavam das conversas, né? O Décio, enfim. Era sempre fazer uma estrutura, né? Era sempre melhorar. Eu já previ essa questão que agora vai poder se comunicar, né? Eu sei que a prefeitura, por exemplo, tem uma fibra ótica que passa por dentro da Arena Condá. Dá pra fazer um negócio muito bacana na Chapecoense, sabe? No próprio banco de reserva hoje, a pessoa que estiver ali, o auxiliar, pode ver uma série de informações. Como se fosse um cockpit mesmo, né? Que era o nome que a gente deu na época. O Cadu que abraçava muito as ideias malucas, às vezes, que a gente tinha de... não sei, já deve ter visto no CT que tem uma coisa lá que... Não sei se o pessoal hoje em dia tá usando, que antes a gente filmava do barranco. Aí tem uma estrutura lá de ferro, uma rodinha. Então, a gente projetou o seu Jorge lá que acabou fazendo. Algumas coisas a gente, na medida do possível, estava buscando. E o plano era realmente ter 6 pessoas em 2 anos. Na época, era o plano, anterior à tragédia, para que pudesse ser atendida a base e tudo de uma forma uniforme, né? Porque eu defendo que seja um departamento único e não ter da base e do profissional. Concentra tudo numa coisa só, né? Porque um time como a Chapecoense Série A eu vou te falar, teve uma época assim que chega a ser desumano, cara. Porque todo mundo ia embora, eu ia ficar lá por último no estádio. Muita gente ali da área de vocês sabe. Todo mundo no dia seguinte tem folga, né? Aquelas coisas, assim. O dia seguinte é como um dos mais esperam do analista. Uma pessoa só chega... É desumano, cara. É complicado. Você sabe como é que tá hoje, não? Parece que são 2 pessoas, né? O Felipe, que veio com o Vinícius Eutrópio, né? O outro rapaz eu não conheci o trabalho. Gesiel. Parece que é do Juventude, isso, né? Exatamente. Da onde estava o Michel também. Veio com o Rui, né? Isso. Não conheço, não sei dizer nada a respeito. O Felipe, na verdade, veio para fazer trabalho de campo na época, né? Porque o Vinícius Eutrópio trouxe 2 pessoas. E ele era para dar aquele treino para os não relacionados, né? Mas o Felipe tinha experiência já como analista. Cara, é muito difícil pra mim falar da Chapecoense. Eu fui segunda-feira ver o jogo, confesso pra vocês que eu fiquei triste, cara. Não consigo, de forma alguma, ou torcer contra. Tem gente que acha que tem sentimento, né? Que vai mal, vão me chamar. Não é isso, não. Muita gente entrou em contato comigo, sabe que eu tive problema com o Rui. Isso aí, muita gente sabe. Você pode dizer qual foi o problema, não? Na verdade, o problema foi dele comigo, não eu com ele, né? Nem quero entrar muito nessa polêmica. Você não fazia parte da panela do Rui? Olha, eu não sei como é essa história que você está falando de panela aí. Mas com certeza, se houvesse uma panela, eu não estaria nem na cozinha. Vitor, esse teu trabalho. É bom saber, né? Esse teu trabalho assim, analista, como ele é aceito nos jogadores? Como é que a linguagem é complexa? Todo mundo sabe que o jogador às vezes tem um problema de aceitação, entender esta linguagem. Como é que é chegar neles e poder falar para eles que eles aceitem o que você está falando? Mas não é assim. E outra coisa, o Cruz teve ontem aqui e falou que logo vai ter um robô no futebol. Você também acha que isso, o cara botar o dedinho ali, você isso, você aquilo. Será que é tão logo assim, não? Bom, vamos lá. Eu tenho umas situações até engraçadas com relação a isso. O Vitor acompanhou a entrevista com o Rui ontem. Eu escutei ontem. Eu permaneci no carro, depois estava no shopping com a família. Vamos dizer assim, essa situação até a gente tem que... Eu trabalhei com o Ricardo Drubski, que na verdade, ele é um cara que tem muita didática, então eu não conseguiu ter sucesso em trabalhos dentro do futebol, né? Porque o cara mais acadêmico, às vezes, tem uma dificuldade de entrar nesse linguajar, né? É uma outra situação, né? Eu posso te dizer que eu sou um... O pessoal até fala brincando que eu era um nerd que jogou bola, vai. Falar assim. Eu tô longe de ser nerd, mas por mexer com essas coisas de tecnologia, o pessoal já vê tudo como diferente. Mas eu joguei 6 anos categoria de base do Santos. Então, às vezes eu chegava pro jogador e falava, toca a bola pro cara ver que tu sabe jogar, que o cara tinha respeito diferente. Eu brincava muito com o falecido Denner com relação a isso. Com o próprio Kleber Santana. Que às vezes ele tocava bola forte em mim pra ver se eu dominava, sabe aquelas coisas. E claro que eu tô muito fora de forma, tenho contusões aqui que não cicatrizaram, mas o jogador respeita mais quem jogou futebol. Isso conta muito. E existe uma questão que o Ricardo Rubens colocava, que era a criação de um glossário único para facilitar, justamente porque no Brasil, gente, muda muito, assim. Eu só não morei na região norte, o resto eu já morei em todas as regiões do Brasil. A diferença que tem, por exemplo, você consegue ver muito assim na base. A diferença do nível de educação no sul, aqui na Chapecoense, onde eu vivo,
com relação a uma base de um próprio Santos, ou no Nordeste, no Ceará, é absurda. Você não pode falar do mesmo jeito com os dois públicos. Não dá. Eu trabalhei no Santos com um jogador, que eu não posso citar o nome, inclusive hoje joga na Europa, para mim é um desafio entender como é que ele está fazendo, que ele não sabia que era diagonal. Então a gente estava na pré-eleição, e aí o Claudinei falava e tal, e eu fico naquela leitura, né, olhando para a cara dos caras, vendo que às vezes quem tá brincando, quem não tá prestando atenção, a gente já sabia que a gente tinha mais ou menos esse perfil, e aí tu percebe o cara que não tá entendendo, né? E aí fui conversado com esse jogador, e aí ele soltou que ele não sabia o que era diagonal, cara. Então é difícil em alguns casos, entende? Entendo. Porque quem tá do outro lado não é como a universidade, né? Então todos têm a mesma formação para estar ali. Jogador de futebol tem cara que vem de situação... Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu joguei na base com o Ceará, o lateral direito. Quando eu tava na 8ª série, o Ceará tava na segunda série, que chamava na época. A gente tinha 14 anos. Eu tava, sabe assim... Eu tive que levar ele para ele comprar chuteira, alguma coisa assim, eu ia com ele, tinha um cara que ia vender uns importados, ele não se sentia confiante de conversar com o cara. Então tu vê, hoje o Ceará tem uma entidade até filantrópica em Paris, cara, assim. O Cearibo, o Marcos Venâncio, que é inimaginável isso para mim, sabe? Certo. Então tem cara que aproveita o futebol e evolui, estuda, mas tem pessoas que realmente têm uma dificuldade de compreensão geral, né? Acaba na didática do futebol sendo complicado isso. Legal até pra gente entender um pouco, né? E quando você coloca assim desse trabalho de base, só para citar aqui um exemplo, a Chapecoense, por exemplo, investe, a base eu não vejo como gasto, vejo como investimento. Eu também. Em 3,5% talvez de tudo que arrecada o clube durante a temporada. Eu penso que isso pode ser aprimorado, aí chegar no mínimo a 5%, porque tem clubes do Brasil que chegam a gastar 10%, 15% de investimento. Por isso que você coloca que não dá para fazer, né, um parâmetro com relação à base, né? Sim, eu, por exemplo, eu admiro bastante o que foi feito, o que é feito no Fluminense, não vou nem dizer o Inter e o Grêmio, porque os dois também têm uma base muito boa, formadores, mas assim, algumas coisas pioneiras, inovadoras. O Atlético Paranaense, por exemplo, alguns anos atrás, eles colocaram uma meta de ter 50% do elenco da base. E isso aconteceu. Foram campeões paranaenses com aspirantes ali. O projeto de Xerém, do Marcelo Teixeira, que é um dos caras que pouca gente conhece no meio do futebol, muita gente conhece, mas a imprensa em geral, que é um dos caras que mais precisariam ser ouvidos sobre base no Brasil. Não sei como é que esse cara... Se a CBF fosse uma coisa séria, esse cara com certeza seria alguma coisa relacionada à base do futebol brasileiro. Ele que fez o projeto Xerém, ele tem um time na Islândia lá, onde é o time do Fluminense, E veja quantos jogadores do Fluminense já vendeu da base. Não precisa nem chegar até o profissional. Começou lá atrás com os gêmeos, Rafael e Fábio. E isso vem. Agora, essa semana estão vendendo mais um pro West Ham. Isso nem o Santos faz. Eu trabalhei no Santos, muita gente acha assim, o Santos... A única coisa que tem distinção no Santos, e que isso já mudou, era a quantidade... Tinha muitos ex-jogadores profissionais. Eu fui treinado e escutei histórias de caras que jogaram com o Pelé. Isso eu acho que faz muita diferença. Eu acho que pode ter o cara, o acadêmico, mas tem que ter um ex-jogador junto. Vamos dar um exemplo, eu não tenho um grande conhecimento sobre a história da Chapecoense para citar vários nomes, assim, por exemplo, será que o Índio não pode ajudar de alguma forma no sub-15, um menino que vai entrar na área, que tem que tirar do goleiro e não chutar pro gol, né? Será que ele não vai ensinar melhor do que um professor de educação física, com todo respeito? Sim, né? Ele tem uma questão de vida, né? De experiência. Olha, tem muitos treinadores que sabem até não jogaram futebol, mas conseguem orientar de certa forma. Mas essa figura do ex-jogador tem que estar presente no futebol, gente. Isso é uma coisa que eu vejo às vezes que falta isso, sabe? Que às vezes a mecânica do cara 5 minutos, o cara percebe num domínio, e o cara acadêmico às vezes vê a coisa de maneira mais macro assim e não... Para a base, isso influencia demais. Agora, isso aí, dominar, chutar, trabalhar, isso são fundamentos, né? Isso aí começa lá na escolinha. Você pensa, você que trabalha nessa parte exatamente da análise, que os treinadores do Brasil, especialmente os jogadores, poderiam ter um esporte, um outro esporte, por exemplo, assim, o xadrez, que é estratégia, que é trabalhar a diagonal curta, que é ganhar o meio campo, que tem que dar proteção aqui, que tem que proteger essa peça para você não perder a partida. Você acha, assim, analisando assim, de maneira bem macro e tranquilo, assim, você acha que os treinadores, especialmente os jogadores, poderiam fazer uma modalidade que pudesse contribuir, por exemplo, para o próprio crescimento individual e coletivo? Olha, isso já acontece, mas não aqui no Brasil, né? O Palmeiras parece estar desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, está investindo. O Borussia
já divulgou sala de aumento de cognição, aumento cognitivo. O Benfica tem até o Arthur Moraes que passou por aqui, converso bastante com ele. Lá eles têm uma sala de aumento de reflexo, desenvolvida por universidade. Aqui em Chapecó, por exemplo, tem várias universidades que poderiam desenvolver algo Ser parceiras, né? Eu acho que não tem como hoje ignorar a tecnologia, a ciência. Hoje não, sempre, né? E algumas coisas são correções que você tem que fazer no início, né? Tem cara que vira profissional correndo errado. Tem cara que pisa errado, né? Não usou a bota ortopédica, por exemplo, quando era criança. Eu tenho as pernas arcadas aqui tortas, mas meu pé é reto, né? Isso faz muita diferença. Tem algumas coisas que na base você tem que corrigir, que nem... Mas o Brasil é um país que no futebol acaba o talento, parece que tampa tudo, né? A gente teve um centroavante que para muitos é o maior da história como centroavante e foi o melhor do mundo, que é o Ronaldo, que foi tudo isso e nunca soube cabecear. Você imagina nos anos 50, 60, 70, ter um centroavante que não soubesse cabecear. Ele ia virar ou ponta de lança ou ponta direita, porque eu falo, não dá. Um cara que... E o Ronaldo foi o que foi. Genial, poderia né? ter sido melhor. Genial, exatamente. Ele poderia ter sido melhor. Completo, né? Poderia. Mas na questão da base, assim, se os clubes não tiverem planejamento e isso não tiver acima da questão da pontuação na tabela, do treinador que está no clube, se não for objetivo maior, você não vai revelar jogadores. E revelar, porque já está vendido, como aconteceu com... Assim, a gente vê o Vinícius Júnior sendo vendido agora, mas vocês acham que há quanto tempo o Real Madrid, o Barcelona já não estavam... de olho nele, né? Sim, já estavam monitorando. Assim como o Rodrigo no Santos, assim... Eu trabalhando com o Neymar também, né? Trabalhando com o Claudinho, ele né? lançou o Gabigol com 16 anos. Uhum. Tinha uns caras que já conheciam o Gabigol desde os 12. Quando você Neymar, coloca, né? quando você coloca assim, que o Índio poderia contribuir com a Chapecoense, poderia contribuir com o seu ex-clube. Quando você estava na Chapecoense, já tinha lá o Giovani, que trabalhava com sub-13, sub-15, o Zé Roberto, o Fabinho, o Rodolfo, que são todos ex-jogadores hoje na base da Chapecoense. Já tinha isso ou isso foi na Chapecoense? Porque esses que eu citei agora fazem parte do trabalho. Sub-15, sub-17, sub-20, né? E até o sub-13 da Chapecoense. Quando você estava, esses ex-jogadores não estavam na Chapecoense? Olha, quem era o treinador do sub-20 era o Emerson Cris, que foi um volante, né? Foi um jogador. No sub-17, por último, estava o Rodrigo Chipe, que não foi jogador, mas é excelente. E no sub-15 eu não me recordo ao certo, porque a gente só acompanhava do sub-17 para cima, né? Até porque eles treinavam de maneira distinta. Quando eu falo às vezes o ex-jogador, Florão, às vezes ele não precisa nem ser o treinador necessariamente. Para orientar, né? Tá adjunto, né? Vou te contar uma situação. No Goiás 2014, eu apresentei pro ex-presidente, né, que ele saiu, o Sérgio Rassi, um projeto com jogadores que eram do Goiás, que poderiam render frutos para o Goiás financeiros, de fazer o que hoje eu tenho uma empresa de consultoria disso, de scout, de performance para jogador, que era fazer um trabalho específico com o Thiago Mendes, com o Eric, com o Rodrigo Oliveira, com o Pedro Henrique, zagueiro, e com o Felipe Macedo. Os 5 foram vendidos. Foi por causa do teu trabalho? Não, a gente só aprimorou. O Pedro Henrique era um zagueiro de 1,91 m que pulava com a asa fechada, como a gente fala, né? Isso custou o título 2014, invicto, que culminou na saída do Claudinei, porque ele pulou de asa baixada. E o cara pulou por cima dele, chegamos invicto na final, 46 do segundo tempo, perdemos o título, segunda-feira o Claudinei foi embora, eu continuei lá. E tinha um ex-jogador chamado Guará, que foi um volante lá do Goiás, que ele dava treino de aprimoramento. Então ele ficava batendo bola, ele pulava de cabeça junto com o cara. Então, depende da maneira que você usa, né? O Santos, por exemplo, lá tinha, por exemplo, o Serginho Chulapa, tinha alguns caras assim. O Serginho Chulapa, uma das funções dele era porque era o único cara que na favela podia entrar. Foi assim que ele resgatou o Neilton em Diadema. Porque o cara lá do São Paulo não conseguia entrar lá. O do Palmeiras conseguia entrar. O Serginho Chulapa, por essa figura que ele é tal, o pessoal... Lá no Santos, por exemplo, vou te citar exemplo. Eu peguei Manel Maria, com ex-ponta direita, o João Paulo, ex-ponta esquerda, João Camargo, zagueiro da Copa de 70, o Nenê Bellarmino, que era reserva do Pelé, Seu Pepe, e assim, é diferente o respeito que você tem quando você olha pra uma figura dessa. Ter sido jogador é uma coisa, ter sido jogador é outra. E nesse naipe é outra, né? O jogador respeita mais. Aí a diferença do profissional e o boleiro? Eu não digo nem que é o boleiro, é que é assim, ó. Vou te dar um exemplo.
O João Paulo, ponto esquerda, quando era nosso treinador, ele mesmo ficava de chuteira assim também no treino e desamarrado. Aí a gente tinha um cara que batia falta no time e ele falava pro cara assim, ele avisava pro goleiro, ó, a barreira tá errada e tal. Ele ia lá, uma coisa meio moda antiga, que não precisa fazer isso no profissional. Ele ia lá e batia a falta e fazia o gol. Falava, não falei, apostava com os caras. Ele entrava no time reserva e mostrava o que tinha que ser feito, né? O próprio Pita, o ex-jogador de São Paulo, fazia isso. Mas são coisas que hoje, até pelo trabalho que é feito mais acadêmico, talvez sejam até consideradas inadmissíveis. Por isso o futebol brasileiro está tão pobre, por causa dessa metodologia, muitas vezes acadêmica, que trava a qualidade. Porque você mesmo disse assim, que muitas vezes o jogador não sabe dizer o que é uma diagonal. E aí eu tenho colocado assim, o cabeça de bagre, que acha que é um craque do futebol, ele acaba com o craque realmente. Porque a hora que ele levar o drible, ele arrebenta o cara no meio, porque a preparação física hoje se equivale. 80% é preparação física, 20% é talento. Você acha que isso traz prejuízo e por isso essa metodologia engessada está prejudicando o futebol brasileiro? Ou você acha que isso contribui? E aí a gente pode dizer que o futebol brasileiro é isso mesmo, é na qualidade máxima que está, ou está nivelado? Bom, o que eu vejo com relação a isso é o seguinte, tem alguns fatores que prejudicam o futebol brasileiro. Na formação, essa questão de não priorizar a formação mediante a ganhar título, porque realmente não vejo o porquê disso. O Corinthians é o time que mais ganha a Copa São Paulo, até por motivos óbvios, né? Sempre a final do Pacaembu, aquela coisa, mas e nunca o time do Corinthians não é o que mais revela jogador, né? O Palmeiras agora tem o centroavante que está se destacando lá fora, Fernando, formado no Palmeiras, chutou 2 vezes a bola no profissional, né? O Palmeiras, por exemplo, que jogador que tem espaço ali, né? É difícil. Às vezes eles são forçados a colocar os meninos e não é uma questão de planejamento. Isso na questão da formação atrapalha, e no futebol brasileiro o que acaba acontecendo é a pressão em cima do treinador, a preocupação é maior em não perder primeiro, né? Em vez de realmente propor o jogo. Por exemplo, o pessoal tá até brincando agora que Cruzeiro e Corinthians, como é que eles vão fazer, né? Acho que a bola vai ficar no meio, os times vão para trás e o juiz vai falar, bom, e aí, meu amigo? No sorteio a bolinha já ficou no meio, né? Você viu a imagem que está correndo? No sorteio agora a bolinha não se mexeu. O pessoal vai dar -1 a -1. Eu vou pedir licença para vocês um pouquinho, porque eu tô tá com bom, o Jusinei. bate-papo, tá legal. Tá ótimo. E tem gente elogiando aqui na live do Facebook. Já vou passar o recado pro Vitor Hugo Nascimento aqui, que é o nosso convidado de hoje, né? Analista de desempenho, trabalhou recentemente no Ceará, trabalhou recentemente na Chapecoense e hoje é o convidado aqui do segundo tempo do Resenha Nota 10. O Jusinei, que é presidente do Rotary Chapecó Oeste, né? O Rotary é um dos organizadores aí da Oktoberfest de Chapecó, que começa hoje e que vai até domingo. Jusinei, boa noite. Tá tudo certo, tá tudo pronto aí nos pavilhões da EFAP para receber essa multidão que deve lotar os pavilhões da EFAP não só hoje, mas amanhã e domingo também, na segunda edição da Oktoberfest de Chapecó. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Giovanni, tudo bem? Está tudo preparado sim, tá? A Oktoberfest esse ano ela está sensacional. A Oktoberfest, quando se fala em nome de Oktoberfest, o pessoal acredita que seja uma festa mais voltada para adultos. Porém, a Oktoberfest, a segunda Oktoberfest de Chapecó, ela vem bem diferenciada para o Oeste, né? Teremos aí espaço kids para as crianças, cineminha 3D para os baixinhos, né? Espaço de berçário, jogos educativos, além das comidas típicas, jogos germânicos também. E quem quiser saber maiores informações sobre ingressos, nós temos ali o site oktoberfestchapecó.com.br. Os ingressos são a partir de R$25. Saída de ônibus, na apresentação do ingresso, o ônibus é gratuito com a saída da praça em frente à Catedral de Chapecó. O ônibus até a EFAP, certo? Nessa festiva grandiosa que está ocorrendo. Então fica o meu convite a todo mundo, a todos os telespectadores que estamos ouvindo. Jusinei, para quem ainda não tem ingresso, é possível comprar na hora nos pavilhões da EFAP mesmo? É possível comprar na hora, sim, é possível comprar na hora. E a recomendação é para que o pessoal não vá de carro, para que use o transporte coletivo, até para evitar aquele mega engarrafamento aí na chegada da EFAP? Exato, além de ter o transporte consciente, né? O pessoal pode vir, beber à vontade e ir para casa com tranquilo, sem pegar uma blitz, sem nada. Essa é a intenção dessa Oktoberfest desse ano. Por isso,
a questão do ônibus totalmente gratuito para o pessoal. Verdade, não precisa nem ter o motorista da rodada. Jusinei, obrigado, viu? E sucesso aí na Oktoberfest, estaremos aí amanhã conferindo, mas que a partir de hoje vocês já tenham muito sucesso aí, eu sei o quanto o Rotary, o Lions, né, a organização da Oktoberfest trabalhou para deixar essa festa bacana para toda a família e a expectativa, claro, que vocês têm em relação à presença de público já a partir de hoje. Sucesso, viu? Um grande abraço. Obrigado, Giovanni. Um forte abraço a todos. Legal, Jusinei, presidente do Rotary Chapecó Oeste, né? Participando aqui do segundo tempo do Resenha Nota 10. Vamos fazer a paradinha rápida com a chamada do futebol. Domingo tem Ceará e Chapecoense com a gente e tem também Inter e Vitória. A gente transmite os dois jogos no domingo a partir das 3:30 da tarde. Uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense tentando ganhar a primeira fora de casa e sair da zona do rebaixamento. Voltamos já na parceria de Mecânica Fabiano Pneus, Farmácia Coronel Freitas, Clínica Reichmann, Fibratec, Clínica Dr. Delcio Bonfante e Motodins. Brasileirão é com a equipe Nota 10 na Super Condá. Precisando da recuperação, o Verdão busca a primeira vitória fora de casa. E você acompanha tudo aqui com a equipe Nota 10. Equipe Nota 10. Vai te emocionar. Neste domingo, 19 horas, direto do Castelão, tem Ceará e Chapecoense. Oferecimento Office Decor, móveis em geral e decorações para escritório. Rua São João, no centro. Graduação EAD Unifavip Widen. Experiências que ampliam o seu mundo. Calçados Novo Hamburgo, especialista em calçados. 3 lojas na Getúlio Vargas, em Chapecó. Ludovico Toso, distribuidor atacadista, levando grandes marcas até você. Supermercado Royal do Presidente Médici. Alto Posto Chapecó e Posto Cidade. Cicobi Maxi Crédito. O mundo das capas, na Getúlio Vargas, Nilo Toso e Cera Inglesa, a mais vendida do Brasil. Santa Maria Imóveis, comprar, vender ou alugar é com a Santa Maria Imóveis. Bugio Tratores Case, o que não tem tá pra chegar na Bugio. Zaro Persianas, qualidade em persianas, Zaro Persianas. Gemad Chapecomp, ACB Bebidas, Favareto Materiais de Construção, Recuperadora Pointer, no Santa Maria, inviolável segurança 24 horas. Motel Segredos Driving, total privacidade. Aurora, a hora mais gostosa do dia. E de Cave Volvo para todo o estado de Santa Catarina. Torcedor é ponto a ponto, é na raça, determinação. Vamos acreditar. Neste domingo, 19 horas, Ceará e Chapecoense. Brasileirão é muito mais emoção na Super Condá com a equipe Nota 10. Dê a partida na sua nova Yamaha. Na Motodins você leva Crosser 150 com entrada zero em até 48 vezes ou com taxa zero em até 12 vezes. E tem mais oferta especial. Factor ou Phaser 150 com zero de entrada em até 48 vezes. Para os 3 modelos você tem 3 anos de garantia, revisão preço fixo e ainda pode escolher um kit com vários itens, incluindo uma linda jaqueta Yamaha ou emplacamento grátis. Motodins, esse é o seu território. Faltando 14 minutos para 7, nós estamos de volta. A Clínica de Olhos Dr. Delcio Bonfante. Enxergar bem é importante para sua vida, na Getúlio 681, centro de Chapecó. Mecânica Fabiano Pneus, que está com promoção de pneus da marca Remold, aro 13,140, aro 14,150, aro 15,160, aro 16, R$170. Mecânica Fabiano Pneus, nessa você pode confiar, na Getúlio 2859. Medicamentos, perfumaria, verificação de pressão, orientação farmacêutica, enfim, tudo que uma boa farmácia pode oferecer, você encontra na Farmácia Coronel Freitas, no centro de Coronel Freitas, em frente à lotérica. Teleentrega 33470286. E em Chapecó, conte com a Farmácia Rocha Farma, no bairro Santa Maria e no Brasão Avenida. A Fibratec Engenharia trabalha com estações de tratamento de efluentes para casas, condomínios, indústrias, loteamentos e ainda reservatórios de grandes volumes produzidos em filamento contínuo. Conheça os produtos Fibratec acessando fibratec.com.br. Sabe aquela dor que está incomodando?
Caiu, torceu, machucou, vá até a Clínica Reichmann. Lá você encontra especialistas quando o assunto é articulação. Não perca tempo. Dr. Joaquim e o Dr. Maurício estão prontos para lhe atender. Clínica Reichmann, na Nereu, esquina com a Uruguai. Mais de 25 anos tirando a sua dor e a da sua família também. E dê a partida na sua nova Yamaha Moto Jeans. Esse é o seu território. O Júlio Goulart está dizendo, muito bom vocês trazendo pessoas para o resenha. Ontem foi magnífico e hoje está sendo espetacular. Obrigado, Júlio Goulart. Apenas lendo uma aqui das manifestações. Cássio Silva com a gente aqui também. Bastante gente aqui na live do Facebook deixando seu recado e gostando do nosso papo. Gostou do papo de ontem com o Cruz, gostando do papo de hoje com o Vitor Hugo também. Vitor, vamos entrar um pouquinho no assunto Ceará e Chapecoense para a gente falar um pouco do jogo tão importante desse domingo, 7 da noite, na Arena Castelão. Quem é que tem os melhores números aí no momento? É o Ceará? É a Chapecoense? Já que você é um especialista em números aí, hein? Bom, o pessoal sempre fala essa questão dos números. Aí, na verdade, os números só vêm a contemplar o que você já está vendo com uma convicção, vendo o jogo, o vídeo e etc. Que existem algumas coisas que o software faz que o olho humano não é tão rápido, né? Eu vejo que é mais uma questão emocional que faz com que o Ceará esteja um pouco... talvez, podemos dizer, favorito mais até do que o mando de casa. Porque ambos os times jogam melhor fora de casa, no meu entender, por mais que a Chape tenha uma supremacia, às vezes, dentro da Arena Condá, o que acaba acontecendo é que a proposta dos times não é de propor o jogo, né? Isso que a gente, hoje todo mundo fala, a questão de ser um time reativo e tal, né? Isso acaba realmente acontecendo e, pra mim, assim, tirando o fator casa, que vai fazer com que fatalmente haja uma pressão do Ceará, principalmente nos 10, 15 primeiros minutos do jogo, eu acho que esse é um jogo onde quem tiver mais coragem pode levar vantagem, porque ambos os times jogam com 2 volantes de baixa criação, ambos os times. E se você desenhar os dois times numa folha de sulfite, não precisa nem ser numa prancheta eletrônica, você vai ver que no encaixe acaba um volante desse marcando outro volante. É como se você jogasse Sidão e falasse, tira esses dois, né? Porque geralmente são jogadores que acabam, entre aspas, não jogando com bola. Talvez o Lisca, por estar jogando em casa, faça com que, por exemplo, entre o Ricardinho, ou no decorrer do jogo, no lugar de um dos dois volantes, do Edinho ou do Richardson, justamente por isso. Por perceber que, por exemplo, o outro time já tem 2 volantes de contenção, por que eu vou ter também? Vai bater volante com volante no encaixe. Os times têm maneiras semelhantes de jogar, se você for analisar assim a formação, não vamos dizer assim, o time do Ceará acho que melhorou muito na questão da transição ofensiva, né? Também chamado de contra-ataque, apesar de ser diferente um pouco as duas coisas. E o time da Chape tem uma bola parada muito forte, que o Ceará também sofre muito com isso, né? Boa parte dos times brasileiros sofrem com isso. Mas eu vejo que é um jogo que, se a Chapecoense poder levar esse jogo pro segundo tempo, porque a torcida do Ceará, querendo ou não, ela tá muito ansiosa. Esse é um jogo assim, que se a Chape sair na frente, os jogadores sentem lá porque a pressão é muito grande lá, maior que aqui, com certeza, porque a quantidade de torcedores, a revolta lá lá eles são mais a flor da pele, vamos dizer assim, né, com relação a tá satisfeito e insatisfeito no momento seguinte. E tem o rival lá, né, que tá prestes a subir pra Série A, né, que isso tem um peso também, né, isso tem um peso grande. Muito, conta muito. Agora, recentemente, por exemplo, o Chamusca foi mandado embora da Ponte Preta. O que pesa muito pra eles é o fato do Guarani estar melhor. Eu trabalhei no Goiás e eles enxergarem o Vila Nova acima deles e o Atlético Goianiense, eles querem a morte, mas não querem ver isso, né? Lá até o extintor é verde no Goiás. Então é complicado. Mas eu vejo esse jogo, um jogo que eu vou ter curiosidade de saber quem é que vai ter mais coragem, sabe? Isso se não for definido na bola parada, né? Porque provavelmente é um jogo que vai ter muitas situações de bola parada pelo nervosismo, pela característica hoje do futebol brasileiro, né? Que é muita falta lateral, que na bola parada acaba sendo mais perigosa às vezes do que um chute frontal. E faltas que são desnecessárias, né? Que aí às vezes tu vê uma Premier League e tu fala, pô, por que não tem tanto falta lateral, né? Como no futebol brasileiro. É porque lá o cara sabe que quando o cara tá de costas e pro gol com a bola, indo em direção à lateral, não é necessário fazer a falta nele. Aqui o jogador tem uma precipitação, e por uma série de fatores fazem com que às vezes faça uma falta que se tu parar e depois mostrar pra ele no vídeo. Eu tô falando algo pra vocês que eu já fiz muito, principalmente com laterais.
A gente teve um lateral aqui na Chape que não era fácil nesse sentido. E não aprende, né? E não aprende. Não né? tinha freio, sabe? Corre muito, 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 né? Como dizia o Mirandi, ou corre ou pensa, e acaba... Se o cara parasse de costas pra ele não tinha a menor dúvida, era o joelho nas costas, era o que fosse, e falta lateral para o adversário. Né? Eu, por exemplo, oriento muitos jogadores da seguinte forma, dentro da minha consultoria do personal scout. Eu falo para ele assim, ó, para que tu vai fazer por exemplo, o jogador ameaça fazer, tá desenhado fazer o cruzamento, desenhou fazer o cruzamento e tal. Isso já é uma situação de perigo, vamos dizer. Eu mostro para eles que compensa mais tu deixar o cara cruzar a bola em movimento do que com a bola parada. Aí o jogador fala, por quê? Eu falo, olha, vou te explicar por quê. Porque com a bola em movimento, a probabilidade de acertar o cruzamento é muito menor. Geralmente na bola parada vai o melhor batedor fazer a bola parada e não o lateral, ou provavelmente às vezes não é o cara que tá com a bola. Você vai os jogadores mais altos, quem mais faz gol em bola parada é zagueiro, não é centroavante. Então você traz os grandalhões para sua área, sendo que naquela situação... Vamos pegar um exemplo do jogo Chapecoense e Fluminense, que não aconteceu isso, mas só para citar um exemplo. Se o Sornoso pegasse a bola para a direita para cruzar para a área, tem 2 zagueiros de frente com um centroavante perto da marca do pênalti, que dali para ele fazer o gol, para girar o pescoço, fazer o gol é raríssimo. Uhum. Para que tu vai fazer a falta no cara? Para trazer algum para a área, o outro? Sim. Então, essa falta um pouco de inteligência do jogador brasileiro me incomoda muito. Você falou de cruzamentos, né? A gente percebe, Chapecoense cruza 200 bolas para a área do adversário, né? Eu digo isso que não é nem só a Chapecoense. E acerta pouco, né? É uma realidade do futebol brasileiro. É uma realidade hoje, do futebol brasileiro. Se Joga você, lá pra área, se você for parar para analisar todo o jogo do futebol brasileiro, nisso, quando atinge 30 minutos do segundo tempo, bate um desespero, se esquece a tática, lateraliza o jogo para balão para área, que é uma forma pobre de jogar futebol, como era o futebol inglês antigamente. Há muito tempo. Tem times que às vezes você vê que o cara pega a bola aberta na beirada do campo e ninguém se aproxima para fazer uma triangulação, nada, porque tipo assim, não é a bola na área. E a probabilidade de sair um gol no escanteio, é o fundamento que mais se erra no futebol, não é passe, é escanteio. É cruzamento. Porque justamente o cruzamento não deveria nem existir no futebol, deveria ser considerado um passe longo, curto. Os principais times do mundo hoje, Manchester City, Barcelona, a maioria dos cruzamentos são bolas rasteiras para trás, ou curta, ou bola rápida, que a gente chama, e não essas alçadas na área, que na maioria das vezes está se livrando da bola, né? E isso hoje no futebol brasileiro é uma tônica geral, né? Que todos os times, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, você pode estar assistindo. O time está perdendo, é lateralizar o jogo e bala para. Porque hoje, com o futebol da forma que está, todo mundo marca, todo mundo joga, né? Então, se a bola tiver passar por 5, ao invés de fazer um cruzamento que vai passar por 5, mas sem chegar em ninguém, né? Facilita o zagueiro, não facilita? Facilita muito. Porque o zagueiro está de frente. Agora se chegar tocando, ele tem opções. Se a bola chega aqui, ele tem opção, para a direita, para a esquerda, até mesmo, a gente vê aí na Chapecoense, tem um que gosta muito de jogar para o lado e para trás, né? Um volante, né? Então, mas tem a opção da diagonal. Eu ia pedir para você, aquela hora falou ali, qual é o volante da Chapecoense que pode tirar, que é -1 com -1? Porque nós temos ali Carlos e Marcos Araújo, hoje. Eu não digo assim, que é ou um ou outro. Qualquer um volante que seja só de contenção. Não tem um nome específico. Porque assim, existe aquela situação de encaixe. Eu entendi. Né? Às vezes os laterais. Ele chega na frente. Por isso que eu ia pedir, porque o Marcos Araújo. Vamos dizer assim, antes quando tinha um Apodi, o que acabava acontecendo? O volante, na verdade, era. Tinha que cobrir lá, né? E o Apodi já ficava espetado, né? Com o Reinaldo já era diferente, que ele às vezes armava por dentro. Isso acaba mudando de acordo com a formação do time. Certo. Eu digo que hoje no futebol, uma das coisas assim que eu falo com scouts de muitos lugares, né? De muitos países, muda muito o futebol de um lugar para o outro, Portugal, para França, só que assim, em geral, mesmo na Major League Soccer, eles não concebem um volante, que a gente chama de volante, eles não têm essa, lá eles chamam de midfielder, né? Meio campista. Certo. Que acerte menos de 80% dos passes. É inadmissível. Isso para eles é assim. Não pode, não quero, não vai ter. A Major League Soccer, quando eles... eu tenho acesso a isso. Assim, um time vai contratar um volante. Se você a quantidade de critérios, até por esporte americano, vocês sabem que eles são muito evoluídos nessa parte. Você não consegue aprovar quase nenhum jogador do futebol brasileiro. O que aprova para aquele scout é o que está fora da realidade do valor. É o Arthur do Grêmio. Sim. Né? Ou é o Michael, que aí, a idade dele já foi. Né? Tinha o João Arthur, um atleta João Schmidt, no São Paulo, tinha um acerto de passe muito alto, foi para a Europa devido a isso. Aí chama a atenção. A gente tinha aqui antes o Luiz Antônio, né? Que o Luiz Antônio para errar um passe era muito difícil.
Bem como era o fisicamente, Kleber Santana. O Kleber Santana errava um passe e ele não dava só o passe pro lado e para trás. Eu passei para você aí, agora, né, durante o intervalo, um conteúdo do pendrive que você vê que a gente analisa. Não basta falar que o cara acerta 30% dos passes. Todos os direcionamentos de passe do jogador hoje é controlado. Então, se você consegue ver, por exemplo, se o volante só toca a bola pro lado e para trás. O cara que não dá o passe entre as linhas hoje. Eu ia pedir para você. O que eu acabei vendo na Chapecoense no jogo que me incomodou. Isso não é uma crítica nem à comissão, nem nada, são meus amigos. É uma constatação que isso já vem do Kleina, vem de antes, né? Com o Mancini não era assim, não é porque eu trabalhava com o Mancini, era até ofensivo demais em alguns momentos o pessoal cobrava, né? A gente tomava uns contra-ataques às vezes. Teve jogo contra o Botafogo, por exemplo, aqui, que eu queria morrer lá, que o Bruno Silva foi cantar a bola e tomamos um gol daquele jeito. Mas assim, essa situação de você jogar, né, com dois volantes que às vezes não tem esse passe de entrada, faz com que o meia tenha que buscar a bola no pé do volante. Tanto o Canteiros, que o pessoal fala que é volante, mas na verdade ele é um meia pro futebol brasileiro porque ele não tem poder de marcação. Falando especificamente, antes sem querer cortar, daria certo ele sair, ele sendo um líbero na frente dos zagueiros, saindo de frente com a bola dominada? O Canteiros? Então, com bola sim. Sem bola, vejo que ele compromete um pouco, porque futebol no marcação não é fazer falta, não é pisar no tornozelo do adversário, é ocupação de espaço, fechar a linha de passe e fazer o que a gente fala que é encurtar. O jogador não pode pegar a bola e ter 2, 3 metros. Por exemplo, o Canteiros é um jogador que tem esse como característica, ele não é um jogador de marcação. Né? Até por isso que ele não jogou no Flamengo, ele foi contratado como volante e viram que, ele não tem pegada. Um argentino sem pegada é estranho. Mas é porque ele é meia. Pro Brasil ele é meia. Só que a intensidade dele como meia no último terço é nula. Então ele é um jogador com uma característica bem específica. Tem gente que às vezes quer comparar ele com o Kleber Santana. Me dá até um arrepio, porque não tem como comparar. E até principalmente pela postura, né? Ele em algum momento. Kleber cadenciava o jogo. Se tinha que dar velocidade. Já me perguntaram sobre isso umas 3 vezes, sabe? Tinha que dar velocidade, dava velocidade. Você podia chegar a 3, ele protegeu muito bem. Espetacular. Em termos de números, assim, eficiência, qual foi o jogador na Chapecoense melhor? Olha, cara, como eu te falei, você lembra, os números a gente não pode, como eu falei, fazer a leitura fria dos números, né? Você tem um exemplo. O único jogador de meio para frente que tinha uma média de acerto de passe abaixo do aceitável era o Johan, mas porque o Johan só atuava no último terço só bola de risco. E foi o jogador que mais fez gols de falta no Brasil em 2016, sendo reserva, né? Eu acho até que o Palmeiras demorou para dar... não tá onde tá por acaso, né? Sim. Mas eu tenho amizade com ele, eu tenho um filho chamado Johan, que eu falei com o Felipão, agora vai ficar um pouco mais difícil para você, né? Pela característica. Quem sabe ele não volta para cá, né? Pois é. E, assim, vamos falar em questão defensiva e ofensiva. A figura do Kleber Santana é muito mais, por exemplo, quando o jogador que eu trabalhei aqui, que eu posso citar para vocês, é muito mais do que uma questão de acertar passe ou não acertar passe. É o que a gente chama de liderança técnica e a bola de segurança. Quando a coisa tá feia e apertou, para onde que eles olham? E a gente tinha isso no Kleber Santana. O Kleber Santana dava um berro pro Danilo, pro Felipe, pro zagueiro, dá a bola pra mim. Mas eu lembro uma vez que teve uma discussão que o Caio Júnior não queria que o Felipe desse a bola pro Kleber Santana ali de costas. E a gente conversou, falou, professor, o Kleber Santana não perde a bola. Pode dar a bola, que não vai. E outra, ele falava pro Danilo, dá a bola em mim. O Kleber Santana tinha personalidade, ele falava, não, pode dar a bola em mim. Que teve uma vez um jogo, se eu não me engano, contra o Júnior Barranquilla, que teve um lance que o Kleber Santana dominou a bola. E aí o cara, acho que o adversário não devia conhecer ele, tentou pegar a bola dele de maneira afoita, ele botou o braço no cara, olhou pro cara, girou no cara 3 vezes, sendo que tava o posicionado, o Thiago, todo mundo pra ele tocar a bola. E ele fez questão de ficar com a bola uns 20 segundos, assim, no cara, até o cara desistir e perceber que, esse cara não vai dar. Não vou tirar. No lance seguinte, o cara já deu 2 metros pra ele, né? Ele tinha essa coisa. Impôs respeito. Era muito boa. Isso é uma coisa que é difícil você contratar um jogador que tem isso. Por exemplo, quando você vai enfrentar o Grêmio, se você não marcar o Maicon, se vocês verem o jogo do Ceará, com o Jorginho de treinador que estava trabalhando lá, Ceará e Grêmio lá, o Grêmio só fez o gol porque o nosso jogador escorregou e no contra-ataque o Everton fez o gol. Foi talvez os jogadores do Grêmio falaram que tiveram mais dificuldade até então. E agora, de novo, o Jeromel, eu falo com o Groi também comentou, que foi muito difícil. A intenção era, a bola não pode voltar do Michael. Evitar que ele saia jogando é impossível, porque o cara vai lá pegar o pé do zagueiro. Mas a bola voltar pra ele é que não podia. Então o jogador tinha que marcar o Michael. Diferente de marcar
bloqueou muito o jogo do Grêmio, entende? Isso também aconteceu com o Palmeiras, com o Roger. Palmeiras 2-0 na Arena do Grêmio. O Roger botou só o Thiago no Maicon, acabou. E o Maicon sai no intervalo porque ele não conseguia jogar. Tentou mudar, mas fez 2-0. E isso é real. Porque o grande time não tem aquele zagueiro que só marca. O volante que só marca. Sim. Você pode ver Busquets, Casemiro. Você não vê. Não, isso é mundial. E o Grêmio, falando do Grêmio agora, falou, o Grêmio começou a mudar o seu Dinho Goiano. Lembra do Dinho Goiano? Sim, Dinho sim. Goiano. Dinho Goiano. Wilson Goiano. Hoje tu tem Maicon e Arthur. Referência, Maicon e Arthur. Cada Não, é Luiz enxadada- Carlos Goiano. Né? Cada enxadada era uma minhoca. Então, assim, vê como o Grêmio mudou perdi o a jeito viagem. de jogar, porque a característica hoje mudou. Esse volante que só bate e só marca, cada vez mais Que para o lance é qualquer teria preço. que diminuir no futebol para um time ter vitórias, alcançar algo maior. E isso até o zagueiro hoje em dia já. Precisa. Na Europa, essa questão já tá no zagueiro É e no isso aí, goleiro. é isso aí. E a gente ainda E não vem lá mudou da isso base, no né? volante. Vem lá Vou te da dar um base. exemplo. Final do Catarinense 2016. A saída de bola do zagueiro do Joinville, se vocês me fazem, eu confundo ele com o Rodrigo Moledo, mas não era. Era um grandão, o que jogava ele e o Bruno Aguiar na zaga. Era o outro, criolão grandão, bem forte. Não lembro agora o nome dele. A gente identificou que assim, ele errava mais de 50% dos passes. A gente convenceu o pessoal da comissão tal do quê? Quando ele pegar na bola, não marca. Ou o Bruno Rangel, ou na época o Kempis, entrava no meio dos dois zagueiros. Quando a bola tivesse com ele, a ordem era não marca. No Santos a gente fez isso também com o Erley. Não marca o cara. E dá êxito isso. Porque a gente sabe que alguns jogadores têm dificuldades para sair jogando. Assim como que você enfrenta a Chape, tu tem que marcar a bola do Jandrei. Né? Se tu não marcar a bola do Jandrei, quem vai dar o lançamento não é o Douglas ou o Thierry, é o Jandrei. Rafael Donato. Rafael Donato. Muita dificuldade para sair jogando. Bom, são 8h03, a gente tá até extrapolando o nosso horário aqui, mas eu queria te fazer uma última pergunta, Vitor. Espetacular. É que o papo tá bom demais, Muito né? bom, cara. Você trabalhou com o Guto, né? Na primeira passagem do Sim. Guto por aqui. O Guto vai salvar a Chapecoense do rebaixamento, na sua opinião? Olha, eu acho que colocar isso nas costas do Guto é injusto. Tanto pro bem quanto pro mal. Se ganhar não foi ele, se perder não foi ele. Eu posso te dizer o seguinte, que das comissões técnicas que eu trabalhei com algumas, já trabalhei com 23 treinadores diferentes. O Guto é o único treinador que eu vi dar treino em 3 campos ao mesmo tempo, até hoje. Ele faz isso. Eu nunca vi, assim. O André treinando a defesa, o Alexandre Faganello treinando o ataque, o Guto dando atenção para os não relacionados, porque há uma reclamação até sobre grandes treinadores de não treinar, só treina os 11, né? Aham. A gente escuta isso, até falar de treinadores que a gente admira o trabalho. Eu acho que ele chegou com uma missão muito difícil. Não foi ele que montou o time, né? A questão do elenco. É o que ele tem na mão. Ele vai ter que fazer um bolo com esses ingredientes aí. Eu sinto que é uma questão assim de... Aconteceu isso no Ceará, essa mudança de comportamento lá, né? Eu tô vendo todas as campanhas, todos os pedidos. A cidade tá quase fazendo um apelo, né? Para que tenha uma postura diferente que faça com que o... Mas eu acho muito injusto, assim, eu sempre acho que o futebol brasileiro acaba acontecendo o quê? Transferência de responsabilidade, né? Nos simpósios, seminários, congressos, tudo que a Universidade do Futebol faz, eu sou muito entusiasta lá do trabalho do pessoal da Universidade do Futebol, a constatação que é feita ano a ano é que o grande problema do futebol é que a pessoa amadora mandando em profissional. Então, geralmente, o comando dos clubes são pessoas que não entendem do que estão fazendo. Assim, qual é o critério hoje para se contratar o treinador, ou por que é esse, ou por que é aquele diretor? Então, é muito ainda na indicação, no amigo, né? Aquele cara foi muito bom, não se tem base para se analisar isso, vamos dizer assim. Até perfil, Muito no né? amadorismo. muitas Isso, vezes, para não né? mudar muito, E né, isso de um faz pra com outro, que, né? assim, a pressão é alta. Você imagina, eu passei por isso mais de 3 vezes, do treinador chegar e falar assim, gente, ó, se eu não ganhar hoje, eu vou ser mandado embora. Você imagina o dono da rádio aqui, chegar pra você e falar pra vocês assim, olha, se não tiver 100 tweets, 200, vocês vão ser tudo mandado embora. É que a gente não se coloca no lugar da pessoa. O Guto é um cara que conhece futebol, a comissão técnica dele é muito boa, mas eu sei que a situação lá dentro não parece estar legal. Eu vendo de Mas fora... ele sabia o grupo que tinha aí? Ou será que ele estava tão alheio Sabia, ao futebol? mas é difícil, é difícil tu negar voltar pra Chapecoense, sabe? Eu, por exemplo, vim pra cá e eu moro aqui hoje em dia. Minha família mora aqui, eu fui pra Fortaleza sozinho, minha família permaneceu aqui. Aqui é um lugar, vocês são daqui, eu imagino que há muitos anos, que é um lugar bom.
É um lugar bom de se viver, um lugar bom de criar os seus filhos, é um lugar que o clube... Aqui, quando eu trabalhei na gestão, né, com o pessoal de 2016, eu voltei a ter aquela... Como é que eu vou dizer? Aquele romantismo do futebol, porque... Por exemplo, trabalhar no Santos... É diferente aqui, né? Era diferente, era. Era. Não é mais, mesmo em 2017... Eu escutei dentro do clube uma coisa que quando eu escutei, eu falei vou poder falar para quem eu falei, mas não quem disse. Eu falei pro Maringá, Maringá, isso não vai dar certo. Quando falaram que a Chapecoense tinha que se comportar como o Real Madrid. Eu ouvi isso dentro do clube, né? E isso foi uma coisa que na época eu falei, poxa vida, quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que o Sandro, o Cadu, o Maurinho, principalmente o Maurinho, né? Que foi quem me trouxe para apresentar o projeto, na época até o Guto era na comissão, era assim, ó, Vitor, independente dos teus filtros, teus protocolos, tudo isso que tu faz para analisar jogador, a gente tem duas premissas aqui na Chapecoense, que para mim, eu entendi depois que era um dos segredos do sucesso, que era a gente não contrata jogador rico, e a gente só contrata o cara que tá com fome, que tá com vontade, e que aqui para ele dizendo assim, é a minha chance, é agora. E isso é uma coisa que antes, pensando taticamente, tecnicamente, tudo, eu achava que isso, será que isso... Eu lembro que só o Kleber Santana ganhava mais de 100 mil reais. Sim. E isso era aceito pelo grupo. E ele disse aqui mesmo que se reencontrou em Chapecó. Isso era uma coisa que era aceita pelo grupo. Uhum. Que, o Kleber Santana, vamos dizer assim... outro patamar, né? Então todos ali, aquela turma 2016, estava quase todos, assim, o time 70% estava negociado e tinha proposta. Sabe? Todos. Então, assim, aqui era um lugar diferente nesse aspecto, sabe? A maneira como... a gente tinha cachorro de estimação no clube, o clube não tinha guarita, até eu me falo pros caras, aqui, a pessoa entra quem quer aqui. Sabe, quem vem de São Paulo, Santos, assim, estranha isso, né? Mas dava certo, né? Mas aí eu pensei, assim, só que aí com o tempo você percebe que, assim é que é legal, assim é que vai. Os torcedores, te encontram, fala coisa bacana, né? Independente do resultado, nem o Temer foi vaiado aqui, né, Florão? Exatamente. Essa proximidade é muito legal mesmo. E isso eu acho que... Não sei se é possível voltar a ser, não sei mesmo. Eu não sei o que vai acontecer na Chapecoense pro ano que vem. Eu não sei até que ponto é ruim cair pra Série B, vou ser sincero pra vocês. Tem clubes que, entre aspas, só tomaram vergonha na cara quando caíram pra Série B. Não digo nem que a Chape não tenha vergonha na cara, eu digo que a Chapecoense tem que talvez repensar por que a receita de bolo que dava certo em 2016 foi ignorada e colocada numa gaveta e começou a se pensar do zero. Porque a coisa não era do zero, gente. Muita gente continuou no clube. Só que essas pessoas, aos poucos, foram retiradas do clube. E isso fez com que se perdesse a essência. Que eu acho que o povo de Chapecó, e as pessoas, a imprensa, todo mundo sabe qual é. Todo mundo viu isso acontecer, não é um sonho. Viveu, né? Trajetória. E eu espero que, se cair, seja por um bom motivo, porque eu acho que tem força para voltar. Eu tô torcendo para que não caia, obviamente, por todos que eu conheço e tenho amizade ali de dentro e tal. Mas eu acho que cada vez ficando mais difícil, sendo bem sincero, mediante a reação que está tendo alguns clubes. O Atlético Paranaense até 2 semanas atrás estava lá embaixo, né? Eu acho isso preocupante, mas eu torço muito pro êxito do Guto no trabalho, dos jogadores que aí estão. Tem situações que eu sei que aconteceram que não deveriam ter acontecido, mas o clube está pagando por um preço, né? Eu falei ontem mesmo com um amigo até que é daqui de Chapecó, que não está mais aqui, que eu falei, não tem como você plantar mandioca e colher milho. Isso aí é básico. E isso é o que a Chapecoense tentou fazer. Bom, são 8h10. Extrapolamos completamente aqui o nosso espaço, que o papo foi muito bom com o Vitor Hugo Nascimento, analista de desempenho. Estamos chegando ao fim do segundo tempo do Resenha Nota 10 para Mecânica Fabiano Pneus, Farmácia Coronel Freitas, Clínica Reichmann, Fibratec, Clínica Dr. Delcio Bonfante e Moto Jeans. Fazendo 2 registros, primeiro um abraço pro amigo Rodrigo Faraco, né, comentarista da NSC TV e da Rádio CBN Diário de Florianópolis, que está ligado com a gente aqui, e vou fazer um registro também aqui do Cássio Silva, um dos nossos ouvintes, mandando aqui na live do Facebook, dizendo: Giovanni, parabéns pela escolha do entrevistado de hoje, obrigado pela aula, Vitor Hugo.
Bacana, Cássio Silva, Que legal. legal. Acho que isso resume bem o que foi o nosso resenha de hoje. Exatamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui batendo esse papo com a gente, né? A família está em Chapecó, as nossas portas estão abertas. Volte sempre, vai ser sempre muito bacana tê-lo com a gente aqui, pra gente falar de futebol, falar de números, falar de analista de desempenho, falar do que a gente quiser aqui, porque aqui o espaço está aberto, as portas estão abertas para você, tá, Vitor? Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Conheci você numa situação ruim na época, né? A gente sempre manteve um contato e tal. Passei a acompanhar alguns programas do Esporte Interativo por tua causa. Obrigado. Uma pena até que isso tenha sido interrompido, né? Mas o que eu vejo só é que realmente a cidade clama pela Chapecoense verdadeira, né? E eu espero que isso aconteça. Eu sou mais um torcedor independente do clube que eu esteja. Legal. Vitor Hugo Nascimento com a gente. Marlon, um abraço. Florão. Um abraço. Juninho. Não esquece de mandar um abraço pro Zinho, né? Bom final de semana. O Zinho ligou aí pedindo um abraço. Um abraço pro Zinho. O Giovanni. O nosso comandante, né? Como eu estou de folga no final de semana, bom final de semana a Boa viagem, todos. né, Florão? Até segunda. Torcer para que a Chapecoense possa pegar aí e registrar hoje, faz 60 dias que nasceu meu mais novo neto, Antônio. Opa, vovô, valeu. Aproveite o fim de semana, 8h13. Tchau, gente. Aí, um abraço. AM 610 Rádio Super Contato.